Bom, antes de eu começar a falar o que é um isótopo, vou falar como foi a descoberta dele, quem descobriu ele. Bom, como qualquer coisa no mundo, nada é criado, tudo é descoberto. Foi assim com os isótopos, já que o químico Frederick Soddy, em 1913, ele percebeu que certos elementos químicos podiam existir em diferentes formas no mesmo número de prótons, que é o número atômico, mas com diferentes números de nêutrons, o que resultava de diferentes massas atômicas. Foi ele que propôs o termo de isótopos para descrever essas variações. A palavra isótopo vem da combinação de duas palavras gregas, iso, que significa igual, e isótopos, lugar. O termo escolhido porque os isótopos ocupam o mesmo lugar na tabela periódica, que pertence ao mesmo elemento. Bom, isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que possuem o mesmo número de prótons, mas diferentes números de nêutrons, resultando em diferentes massas atômicas, portanto, variações de um mesmo elemento químico. As características gerais de um isótopo são: todos os isótopos de um mesmo elemento possuem mesmas propriedades químicas, mas podem ter diferentes propriedades físicas, ou seja, os nêutrons. Os isótopos são classificados em dois tipos, os estáveis e os isótopos radioativos, que eu vou explicar no próximo tópico, à frente. Isótopos estáveis, como o próprio nome diz, eles não sofrem decaimento radioativo e são seguros para a maioria das espécies. Um exemplo deles são oxigênio 1, carbono 12 e oxigênio 16, que são coisas não letais para qualquer espécie. Já os isótopos radioativos ou radioisótopos sofrem decaimento radioativo emitindo radiação. Exemplos são carbono 14, urânio 238 e lodo 131, que são usados para datação, medicina nuclear e geração de energia, mas são perigosos para qualquer tipo de espécie, já que possuem radiação na sua composição. Como exemplo, o carbono 14, que tem urânio na composição dele. E para que você que não sabe, urânio é extremamente letal para o ser humano. E acontece isso se você se aproximar de um. Decaimento radioativo é o processo natural pelo qual o núcleo de um átomo instável perde energia ao emitir partículas ou radiação. Isso acontece porque o núcleo desses átomos possui excesso de energia ou uma combinação estável de prótons e átomos, ou uma combinação estável de prótons e nêutrons. É como se os átomos fossem uma balança, e se tiver a combinação errada de prótons e nêutrons, a balança ela colapsa. Agora irei explicar os diferentes tipos de decaimento radioativo, que são eles. Decaimento alfa. O núcleo emite uma partícula alfa que é composta por dois prótons e dois nêutrons. Exemplo, urânio 238 decai emitindo partículas alfas e se transforma em tório 234. Decaimento beta. Um nêutron se transforma em um próton, emitindo uma partícula beta, um elétron ou um positron, e uma partícula chamada neutrino. Exemplo, carbono 14, ao decair, emite uma partícula beta, se transforma em nitrogênio 14. Decaimento gama. O núcleo emite uma radiação gama, que é o tipo de radiação eletromagnética de alta energia, sem mudar o número de prótons ou nêutrons. Geralmente, o decaimento gama ocorre após o decaimento alfa ou beta, quando o núcleo está em estado energético e excitado. E o decaimento radioativo continua até que o núcleo se torne estável, e essa mudança pode levar algum tempo, que pode ser a duração da sua vida sexual até bilhões de anos. Ao contrário de Karl Marx, Soddy agregou para a evolução da humanidade, porque até hoje suas pesquisas são reconhecidas como verdadeiras inovações no campo da química e da ciência como um todo, já que suas descobertas são usadas em vários campos, que eu vou citar alguns agora. Na medicina,
Isótopos radioativos ajudam os médicos a tirar imagens do corpo humano, tanto de órgãos quanto de raio-x. Um exemplo é o Tecnésio 99M, que é usado para exames para verificar órgãos. Tratamento de doenças. Alguns isótopos radioativos, como o lodo-131, são usados para tratar doenças como o câncer. Datação de fósseis e rochas. O carbono 14 é usado para a descoberta de fósseis e artefatos antigos. E isso é um baita auxílio para cientistas e historiadores que estudam a Terra e suas civilizações mais antigas. O exemplo é o urânio 238, que é usado para determinar a idade de rochas muito antigas. Na indústria. Isótopos são usados em fábricas para verificar a espessura de materiais e testar a qualidade de seus produtos. Exemplos como roupas, plásticos e etc. Agora o resumo da ópera. Isótopos ajudam os cientistas a entender mais sobre o passado da Terra, até sobre o espaço, melhoram tratamentos médicos e permitem diagnósticos mais precisos de doenças, facilitam avanços tecnológicos em áreas como energia nuclear e fabricação industrial. Ou seja, eles estão em todo lugar, não importa, em todas as áreas eles estão. Agora eu vou falar na segurança no uso de isótopos, já que pode haver o risco de radiação em grandes quantidades, como eu falei, e é preciso ter muito cuidado ao trabalhar com isótopos radioativos. Existem proteções, regras e equipamentos de segurança para evitar exposição excessiva, já que não é qualquer um que pode manusear isótopo, já que a qualificação de um químico não é a mesma que a sua, que é só um estudante de 9º ano. Bem-vindos ao site zoofilia.com. Agora a conclusão desse vídeo ruim é: isótopos estão em todas as partes, desde exames de saúde até arqueologia. Eles são essenciais para a ciência, tecnologia e medicina, mas devem ser usados com responsabilidade.